Que bom estar aqui com você nesse dia. Vamos seguir na primeiro áudio, né, de uma série de reflexões. Há alguns motivos pelos quais defini que o formato fosse feito por áudio, mas por hora ficamos apenas com essa breve introdução. Bom, há algum tempo eu já venho refletindo sobre a questão da alegria, e que é um fruto, né, do Espírito Santo, e que muitas vezes é confundido com uma euforia. Então eu venho fazendo algumas leituras e trago para vocês essa breve reflexão sobre a alegria. Bom, se eu fosse definir o que é alegria, diria que é um estado constante de saber-se amado profundamente por Deus, pelo reconhecimento da sua presença, onisciência, que não constrange e sim conforta, e da provisão de todas as nossas necessidades. A alegria seria o eu direcionado, né, voltado a Deus e não a mim mesmo. E para isso é necessário a obediência e o silêncio. O que prende muitas vezes o ser humano em si mesmo é justamente a preocupação. É absolutamente compreensível ter certas inquietações, pois a existência humana por si só é arriscada. Anselm Grün, sobre a preocupação, nos fala que ser no mundo significa cuidar de si e de sua existência, preocupar-se consigo e prover a si mesmo. E que essa preocupação consigo mesmo nos leva a trabalhar, a ganhar o sustento, a garantir o futuro, a acumular bens, para que finalmente possamos viver em paz e segurança. Eu diria que a maioria de nós vive com esse medo de nos faltar algo, e isso nos faz sair do momento presente e deixar de apreciar o que temos hoje, nos sentindo insatisfeitos. E isto, certamente, não traz uma saciedade ao nosso coração, que acaba por não se conformar com a sua realidade, aceitando-a e agradecendo, ainda que tenha grandes aspirações. Quando confiamos em Deus, cuidaremos do futuro sem agir de modo desarrazoado. Kierkegaard traz as figuras do lírio e do pássaro. Eu vou citar alguns trechos do texto que diz: no mundo do lírio e do pássaro, onde ambos ensinam na alegria, a alegria impera sempre, e o pássaro e o lírio nunca se encontram em apuros, como acontece às vezes com o mestre humano, que ensina o que aprendeu de algo exterior a si mesmo, e não o tem sempre consigo. Pelo contrário, onde o lírio e o pássaro ensinam na alegria, sempre há alegria, que está neles mesmos. Que alegria quando o dia amanhece e o pássaro desperta pontualmente para a alegria do dia. E desse modo o pássaro encontra sempre ao longo de toda a sua vida alguma coisa de que alegrar-se. Não desperdiça nenhum só instante e daria por perdido aquele em que não se sentisse alegre. Que alegria quando cai o orvalho e refresca o lírio, que se prepara para descansar. Que alegria quando o lírio, após o banho, se seca, repleto de alegria, ao primeiro raio de sol. Que alegria no primeiro dia de verão. Ó, olha o lírio e o pássaro, e olha-os juntos. Que alegria quando o pássaro se esconde junto do lírio, onde tem o seu ninho.
tão extraordinariamente acolhedor, e se entretém divertindo-se brincando com o lírio. Bonita e feliz existência, tão repleta de alegria. Ou por acaso a alegria é menor porque, numa visão tacanha, o que a faz tão alegre é tão pouca coisa? Isso me remete claramente à simplicidade, pois de fato não é alegria quando, para existir, ela necessita, ela depende de condições. Condicionado. A alegria é a expressão de vida plena. Ela não se força. Não podemos nos obrigar à alegria, muito menos os outros. Toda inquietação nos tira do momento presente, da consciência de nós mesmos e do agora, nos fazendo focar sempre no que falta, nos desinstalando da realidade que nos cerca e nos deixando paralisados, pois somente conseguimos agir no presente, no real, nas circunstâncias diárias que nos chamam à responsabilidade. Deixar as preocupações de lado é um hábito, adquirido pela prática. Precisamos aprender a lançar as nossas inquietações sobre Deus, ainda que estejamos oprimidos por preocupações. Quando não lançamos sobre Deus, nos dispersamos. E como fazemos isso? Essa prática de lançar as nossas inquietações sobre Deus. Fazemos isso através da oração. Nós devemos buscar qualquer tipo de conforto na palavra de Deus, não nas coisas desse mundo. Padre Léo dizia que por trás do pecado está a busca da alegria. Então nós podemos imediatamente pensar que muitos dos nossos pecados e erros são cometidos não por amor ao pecado, mas por buscar a alegria, nos lugares errados. Por isso que no início eu trouxe a questão da obediência. Porque quando nos predispomos a obedecer, entendemos que as coisas temporais são pequenas, supérfluas e passageiras, não nos deixando levar como fuga do nosso momento de aflição. Cabe lembrar que a alegria não está vinculada ao visível. É nisso que Kierkegaard diz que a alegria significa estar de verdade presente a si mesmo. Então aqui a gente já busca a questão do silêncio, de olhar para si mesmo, para ver o que está se passando no nosso interior, de modo que as nossas tribulações e sofrimentos não afetem a nossa harmonia interna. É importante sempre trazer à luz que não é uma ausência de sofrimento, mas é uma paz que surge de um coração voltado para Deus, da confiança em seus propósitos e da promessa de um futuro glorioso. A tribulação aperfeiçoa a fé, gera paciência e esperança em Deus. As dificuldades podem ser ferramentas de transformação e aperfeiçoamento, mas tudo depende de como nós decidimos enxergar. Então, se eu decido, eu preciso estar em mim mesma para poder refletir sobre aquilo. Se eu estou fora, dispersa, desatenta, eu posso até mesmo perder uma grande oportunidade de transformação na minha vida. São Tomás diz que a esperança nos permite viver na espera. Quem espera está seguro e quem tem esperança não o está totalmente. Esperar é uma atitude de se colocar à espera.
Isso advém de uma adesão à verdade revelada. E para finalizar, eu deixo uma frase de um dos livros que foi o que me trouxe essa reflexão, que diz que a alegria sem reservas é precisamente a alegria que Deus inspira, e nele posso alegrar-me sempre, sem reservas. Com isso, encerro por aqui e espero que essa reflexão possa contribuir de alguma forma e enriquecer a sua vida. Tenha um excelente dia.